Voltamos e agora trazendo outros destaques nacionais. O Ministério do Meio Ambiente realizou na última segunda-feira em Brasília a oficina Justiça Climática, um novo caminho para a adaptação no Brasil. As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Aniele Franco, da Igualdade Racial e Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, participaram do evento. Entenda melhor tudo o que aconteceu e tudo que foi discutido sobre esse assunto. Acompanhe. O Ministério do Meio Ambiente realiza nesta segunda-feira a oficina Justiça Climática, um novo caminho para a adaptação no Brasil, na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em Brasília. Durante seu pronunciamento, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que vem reduzindo os números de queimadas nos últimos meses, desde que o governo Lula assumiu o poder. Os primeiros 7 meses, nós já conseguimos reduzir desmatamento em 42%. Portanto, o sentido de velocidade está posto. Né? Porque da vez passada a gente conseguiu isso depois de mais de um ano de muito trabalho. No evento foram apresentados novos projetos para combater as mudanças climáticas a partir da proteção ambiental. A ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Informação, Luciana Santos, criticou o governo anterior, onde os projetos de proteção ambientais estiveram todos em andamento. Temos um período anterior, não é, que foi um verdadeiro apagão em qualquer perspectiva de política pública, entre elas do clima, pela principal questão não só da falta de convicção, não é, que nunca pautou o governo anterior, mas também numa atitude de negacionismo, que nós sabemos bem quais são os impactos disso para a vida do povo brasileiro. O Brasil, tradicionalmente, é um país muito acolhedor para receber imigrantes, apesar de algumas dificuldades. Matheus Teixeira, aluno do curso Oficina da Mídia Repórter TV, vai contar a história de uma venezuelana que chegou aqui no Brasil em 2018 e hoje é uma grande educadora social. Conheça agora essa linda história. Século XIX. O Brasil foi o destino mais procurado por aqueles que buscavam uma vida melhor. Mas até conquistar o tão sonhado espaço em território brasileiro, o caminho foi longo. Foi o que aconteceu com Yanirê Helena, venezuelana que chegou ao Brasil em agosto de 2018. Mesmo sabendo das dificuldades para se acomodar em um novo país, a Yane foi abraçada pela educação ao conseguir realizar os cursos de capacitação. Foi um processo bem tranquilo. Graças a Deus, o Brasil é um país bem acolhedor. Eu, na verdade, sinto muito prazer em poder dizer que eu fui bem acolhida desde o momento. E tanto venezuelanos que estão em outros países não tiveram a mesma oportunidade que minha família e eu. Lembram que a chegada da nossa entrevistada foi em 2018? Pois bem, ela também conta como foi atravessar um dos períodos mais difíceis dos últimos tempos, a pandemia da Covid-19. De fato, foi bem difícil para muitas pessoas, mas nós migrantes, né? Muitos ficamos sem emprego. Nessa época, graças a Deus, eu conhecia a equipe, conhecia o projeto da Visão Mundial. Por causa do reconhecimento da política migratória brasileira, foi observado um fluxo maior na fronteira com a Venezuela. E nessa movimentação, mulheres e crianças são os perfis mais encontrados. Segundo o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, dos 900 mil imigrantes, 48% são mulheres. Cerca de 10% delas já chegam grávidas e 19% são chefe de famílias monoparental, com uma média de 2 a 3 filhos. Mesmo com uma demanda de recepção muito alta na fronteira brasileira, existem planos de acolhida para esses cidadãos durante a chegada. A coordenadora de um desses projetos explica como funciona. Depois desse processo de chegada, que eles tiram a documentação, eles passam um tempo ali esperando a interiorização, que tem diversas modalidades, que pode ser por
reunificação familiar, ou seja, quando eles têm familiares já aqui no Brasil. E existe a modalidade de vaga de emprego sinalizada, que essas pessoas vão sair dos abrigos emergenciais já com uma vaga de emprego para um outro estado do Brasil, e a modalidade abrigo-abrigo, que as pessoas saem de um abrigo em Boa Vista e vão para um outro abrigo em outro estado de acolhida. Pois é, sempre muito bom, né? Saber que pessoas que estão vivendo em um país, né, num contexto tão dificultoso, passando por tantas dificuldades, têm a oportunidade de vir aqui para o Brasil e construir uma nova história. E por que não, como foi o caso desta venezuelana, construir a história de ser uma profissional, uma educadora social. Muito legal, que ela continue tendo muito sucesso nessa nova trajetória. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Excelente terça-feira, bom início aí de semana e nos vemos logo mais. O RB News fica por aqui, até mais.